E hoje nós vamos falar sobre, continuar no livro Jesus e a Atualidade, do Divaldo, né? Que é pelo espírito da Joana de Ângeles, e o tema é Jesus e a Humanidade. E eu acho muito bom a gente falar muito de Jesus, porque no fim do ano, por conta do Natal, a gente está muito conectado com Jesus. Então a gente fala muito de Jesus, a gente pensa muito em Jesus. Aí, gente, depois daquele momento do adeus, ano velho, aí a gente já meio que, né, já não se conecta tanto a Jesus, porque nós brasileiros estamos pensando o quê? No carnaval, né, gente? É assim. Aí, depois do carnaval, a gente volta a pensar em Jesus, porque logo vem a Páscoa, mas na verdade, né, gente, a gente está pensando no feriado. Jesus é o detalhe. Então, eu acho muito importante que a gente mantenha essa conexão com esse ser. Então, eu vou começar aqui lendo só o primeiro parágrafo do livro, para a gente poder conversar sobre isso. Fiquem à vontade para se colocar, para dar a sua opinião, para querer fazer qualquer comentário sobre tudo aquilo que for dito. Começa assim, o trecho que eu separei diz o seguinte: não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Bom, a gente lendo esse parágrafo e lendo também o resto desse pequeno capítulo, o que Jesus veio aqui, gente, literalmente em carne e osso, para mostrar para nós que estávamos também nessa condição, da nossa capacidade enquanto humanidade, enquanto ser espiritual vivendo essa vida material. Quando Jesus fez o que fez, falou o que falou, em certo momento ele disse: vocês são capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Então, quando Jesus esteve entre nós, ele queria mostrar para nós, vivendo nessa vida material, a capacidade que nós tínhamos de fazer o que fazer enquanto seres encarnados, porque era essa a nossa condição, é essa a nossa condição. E vejam, Jesus veio e trouxe toda essa sua mensagem de uma forma tão amorosa, simples e clara. Jesus, naquela ocasião, ele usava termos e a experiência daquele povo, para quem ele estava falando? Para aquela cultura, para aquela época, para aquela região. E ele trazia exemplos para que ficasse claro para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Veja, Jesus não usava palavras rebuscadas, Jesus não ficava filosofando, não. Ele ia buscar exemplos no cotidiano das pessoas, para que ele pudesse ser entendido, compreendido. E aí, se a gente vai buscando alguns exemplos, a gente percebe isso. Quando Jesus menciona um grão de mostarda para falar sobre a fé, a mostarda era uma planta comum de cultivo naquela região. E ele fala do grão de mostarda para dizer o seguinte: a fé da gente é assim, miudinha, mas ela pode crescer, ela vai frutificar. E aí, quando ele fala, num determinado momento, das sementes caindo em diferentes solos, representando o que é a diversidade dos sentimentos de cada um. Mas de uma maneira simples, olha, uma semente cai aqui, nesse solo, e ela vai dar isso. Cai naquele outro solo e ela pode dar aquilo, que é para demonstrar como cada um está aberto a receber essas mudanças e a reagir diante delas. Quando ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, falando do governo da época, querendo mostrar as diferenças de valores entre o que é matéria e o que é espiritual. Quando ele fala para não deixarmos a candeia embaixo do alqueire, claro, a candeia que era o que se usava para trazer luz, que ele está dizendo ali, gente, vamos nos expor, vamos deixar o nosso melhor resplandecer, não vamos ficar escondidos, vamos nos colocar diante do outro, principalmente diante daquela boa nova que ele estava trazendo. Quando ele diz que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita,
Ele está dizendo, olha, vamos fazer a coisa, mas a gente não precisa estar falando para todo mundo, não precisa fazer alarde. Faz e ponto. Tira o pó da sandália e segue. Então, gente, se a gente vai vendo o Evangelho, está ali. Em todas as falas de Jesus, a gente vê essa simplicidade. Ele trazer essa fala de uma forma simples para que as pessoas pudessem compreender. E Jesus, a gente vê em todas as falas de Jesus, em todas as ações, que ele não exaltava os poderosos, os valentes, os guerreiros, não. Jesus exaltava a simplicidade, os mais frágeis, os pobres. E a gente vê isso muito no Sermão da Montanha, quando a gente vê lá, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Então veja, essa mensagem de Jesus, tão simples e clara, ele que veio viver praticando o amor e a caridade. Então por que uma mensagem como essa não foi compreendida? Naquela época, tanto não foi que ele foi perseguido, crucificado e morto. E além disso, aqueles que entenderam a mensagem de Jesus, que passaram a ser os seguidores do Mestre, também foram perseguidos por isso, e muitos mortos. E a gente se pergunta por quê? E se essa mensagem de Jesus é tão clara e simples, por que hoje, no nosso calendário 2025, até hoje, nós, enquanto humanidade, ainda não assimilamos essa mensagem? Porque, gente, a mensagem de Jesus é clara, é amorosa, é simples, mas não é fácil. Nossa, gente, eu preciso interromper. Eu estava aqui, agora eu esqueci de falar, eu estava aqui antes de começar, aí esse menino aqui veio na minha cabeça, assim, bem bonitinho. Aí ele abre a porta e entra. Eu falo, gente, me larga, pelo amor de Deus. Fecha parênteses, viu? Que agora eu olhei ele, eu lembrei. Eu falei, mas eu já vi esse menino vir antes de você chegar. Bom, fecha parênteses, tá, gente? Desculpa, não vi você, bem, só via ele. Esse Renato é um menino assim, viu? É que você devia estar atrás dele, não é possível. Pior que não, que você entrou na frente, que eu vi. Bom, fecha parênteses, né? Então, gente, porque essa mensagem de Jesus não é fácil. Porque nós, enquanto humanidade, enquanto encarnados, nós somos danados. Então, é simples, é clara, é amorosa, mas não é fácil. Tanto não é fácil que nós temos aqui no nosso mundão de, meu Deus, um monte de igreja católica, evangélica, temos a doutrina espírita, e todos esses segmentos pregam os ensinamentos de Jesus. Todos esses segmentos estudam sobre esse evangelho de Jesus, disseminam esse evangelho de Jesus. Mas, por causa de quê, né? A humanidade insiste nessa desordem, porque não é tão simples. Porque falar, pregar, é algo tão diferente do sentir e seguir. E é por isso que essa humanidade está assim, nessa desordem. E a gente sabe que depois que Jesus veio aqui, passou aqui por essa terra, a nossa humanidade passou por muitas questões. Passou por muitos conflitos, por muitas guerras, por muitas epidemias, muitas doenças, passou por muitos desastres naturais. E o que isso deveria ter despertado fortemente em nós enquanto humanidade? Mais amor, mais caridade, mais empatia. Deveria isso ter fortalecido a nossa fé. Só que todos esses acontecimentos foi aguçando no homem sentimentos que ele já tinha, como a vaidade, o orgulho, a sede do poder, o preconceito, essa falta de cuidado e amor com a nossa natureza, com o nosso planeta, a ganância. Aí vocês vão falar, não, Ivana, pelo amor de Deus, então o mundo está perdido. Então a humanidade não tem mais solução, pronto.
agora como é que nós estamos lascados? Não, gente, não é bem assim. Certamente nós temos jeito. Tanto nós temos jeito, eu não sei para vocês o quanto cada um tem essa percepção, mas é evidente que a Terra está em ebulição. É evidente que nós estamos passando por um processo de mudança. E como bem diz muitas pessoas, estudiosos da espiritualidade, de várias vertentes, da doutrina espírita e de muitas outras vertentes, o planeta está passando por um processo de transição. E a gente também sempre ouvia as nossas avós falarem, né? Antes da tempestade vem a bonança, sempre antes vem a tempestade, depois vem a calmaria. Então, gente, é isso. A Terra está em movimento. E nós nem podemos dizer, ai, Ivonete, mas será? Eu não tenho percebido isso. Gente, as coisas estão acontecendo. E tudo isso é um cutucão para que a gente possa despertar. Se você falar para mim, Ivonete, eu não noto isso. Então, peraí, vamos voltar um pouquinho só atrás. Nem muito, hein, gente? Não vou voltar 2025 anos, não. Vou voltar 5 anos. Nós, humanidade, passamos por uma pandemia mundial. Gente, o que é que esse acontecimento quis trazer para nós? Certamente existia ali uma mensagem. Agora a questão é o seguinte, como é que cada um de nós recebeu esse recado? Pense individualmente em você. Então vamos lá. Alguns, começou a pandemia, ficaram em suas casas com medo, lá no seu mundinho, ficaram lá, vivendo as suas vidinhas. A pandemia passou, a pessoa voltou à sua vida normal e nada mudou na sua vida. Nada mudou dentro de si. Ok. Alguns outros ficaram dentro das suas casas, com um medo, mas ver o que estava acontecendo trouxe um despertar, alguma reflexão. Mas aí a pandemia passou, a sua vida voltou para a normalidade e pouco se mudou na sua vida e pouco se mudou dentro de si. Outros ficaram dentro das suas casas, com medo também, mas algo maior despertou dentro delas. E ela pôde despertar um pouco mais de empatia para com o outro. Um pouco mais de cuidado para com o outro, mesmo que esse outro fosse aquele que vivia próximo dela. Onde começa o nosso primeiro exercício de convivência e tolerância. E aí, a pandemia passou. A sua vida voltou ao normal e algo mudou dentro dela. Durante um tempo. Depois de um tempo, mudou-se menos. Mas nessa pessoa, uma sementinha foi lançada. Em algum momento, esse despertar vai florescer novamente. Alguns outros ficaram nas suas casas, também com medo. Mas algo despertou fortemente nessas pessoas. E eles foram, nesse despertar desse evangelho de Jesus, começaram a perceber que é importante, que a gente tem que amar ao próximo como a si. Essas pessoas despertaram para fora da caridade não há salvação. Essas pessoas começaram a entender que tudo que nós temos de material é necessário para a nossa vida material, mas não é mais importante. Muitos despertaram para a simplicidade, de que eu não preciso ter muitas coisas. Muitos despertaram para a questão de que nós temos que conviver com o outro. Que viver nessa vida, nós não nos bastamos, não. Para evoluir e se desenvolver, eu preciso conviver com o outro.
o outro que eu amo, o outro que eu ainda não amo, o outro que eu tenho desavenças, mas que eu preciso estar ali para despertar em mim a minha capacidade de tolerância com a fragilidade do outro. Porque eu quero que o outro entenda a minha. Por que eu não posso fazer o mesmo? E muitos, nesta condição, despertaram para que não existe o outro caminho senão Jesus. E ainda mais, nós despertamos, gente, para entender que o Evangelho de Jesus é a nossa única ferramenta para que nós, cada um de nós, possa contribuir lá no nosso quadradinho para a evolução dessa humanidade, para que a humanidade passe da melhor maneira possível por esse momento de transição. A questão é, nós levamos esse susto há 5 anos atrás. Onde nós estamos hoje, enquanto criaturas de Deus, enquanto espíritos encarnados nesse corpo físico? O que é que nós mudamos? Quando eu estava escrevendo sobre esse tema, eu me lembrei nitidamente, uns 2 anos, 3 anos depois, quando passou a pandemia, que uma colega disse para mim, eu acho que a pandemia piorou a humanidade. Porque veja a situação que nós estamos. E aí o que eu respondi para ela é o que eu falo para vocês e é o que eu acredito. Eu falei, veja, todas as situações que nós passamos, coletivas, quando eu falo coletivas, dentro da nossa própria casa, cada um não tem uma reação? Cada um não reage e recebe aquele problema de um determinado jeito? O problema foi o mesmo, entre aspas, para todos. Agora, como cada um percebe e traz aquilo, um processo seu, é que é a questão. E o que eu disse para ela é, o que é que você mudou com a pandemia? Porque se você não mudou nada, ou se você piorou, então você está certa no seu olhar. A humanidade piorou. Agora, eu não acho que a humanidade piorou, porque aí eu falo por mim, eu acho que eu muito mudei com essa pandemia. Eu tive despertar, como muito de vocês, de muitas coisas que eu não parava para pensar. Ou pensava assim, en passant. Muitos valores que eu dava numa proporção menor. E hoje eu dou numa proporção maior. Despertou em mim uma tolerância, uma vigilância para com o outro, que antes eu tinha assim, paciência 0. Hoje eu tenho 0,1. Melhorou aí, né, gente? Então, assim, essa coisa de vir dizer a humanidade piorou, me desculpa, eu sou a humanidade. Se você melhorou um pouquinho, então a humanidade melhorou. Não se coloque num cesto de todos. Se nós somos essa humanidade, se nós nos modificamos e se nós demos um passo para entender um pouco desse evangelho simples, claro, mas difícil, então, gente, é isso. É essa transição que a humanidade está passando. Então, assim, quando a gente fala que a humanidade está no processo de transição, gente, é por nós, cada um de nós, esse despertar que cada um de nós tem. O fato de hoje nós estarmos aqui nesse domingo maravilhoso, ensolarado, nós estamos aqui. Nós estamos despertando. E nós somos a humanidade. Quantos de nós estão aí nos seus templos, nos seus terreiros, nas suas igrejas, neste momento, daqui a pouco ou mais tarde? Como cada um vai receber a palavra, vai fazer isso transformar a sua vida, é uma questão de cada um. Mas se nós estamos aqui, nós estamos colaborando para esse processo de transição. A gente não tem a mínima dúvida disso. E, gente, eu fico pensando, há exatamente 2025 anos, né? Pensem, um espírito como Jesus, na magnitude de Jesus, veio até essa terra. Vejam a importância que é Jesus. A história é marcada por antes e depois de Cristo. 1/3 dessa humanidade é cristã. 1/3 é muita gente. É muita gente, é muitos lugares aonde essa mensagem chegou.
como ela está sendo disseminada, utilizada, é isso que nós estamos falando. Mas é muita gente. Então vejam, imaginem, eu ouço muito, eu não sei se vocês acompanham, mas eu ouço muito um canal no YouTube que chama Paranormal Experience. Eu gosto demais porque não é um canal espírita. É um canal onde vai todos os tipos de estudiosos, desde espíritas, ufólogos, pessoas que estudam de tudo. Tem palestras sensacionais, coisas que eu ouço, não entendo nada, gente, não está ainda no meu patamar de compreensão. Coisas que eu ouço e eu fico, às vezes, horas antes de dormir pensando, será que é isso mesmo, minha gente? Aí eu começo a ficar doida, porque eu falo, Jesus do céu, a gente não sabe nada, dica. Nós não sabemos nada. E se nós temos esse evangelho simples e claro, gente, meu Jesus amado, como diz a Ana Maria Braga, acorda, menino! Tá na hora. Não dá mais pra gente ficar, gente, levando a nossa vidinha como eu pensava lá, como eu questionava quando eu tinha meus 15 anos. Gente, mas a gente veio para essa vida para crescer, estudar, casar, ter filhos, ter netos, oxalá, e morrer? Eu sempre pensava nisso. E hoje eu continuo pensando nisso. Aí quando eu ouço esse monte de podcast, esse monte de gente estudiosa falando, minha Nossa Senhora, aí eu continuo perguntando, meu Deus, eu não vim só para essa vida, para crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, quiçá netos e morrer. Aí, quando eu ouço, porque eu faço o seguinte, para aqueles que dizem, ai, Ivonete, não tenho tempo, eu já vou dar tanto em vocês, porque a gente tem tempo, porque a gente não fica, duvido eu dó, eu posso estar enganada, hein, gente, vocês por favor me corrijam, se algum de vocês não ficam no mínimo meia hora, olha como eu estou sendo simples, meia hora num celular vendo o Instagram, TikTok, blá 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 blá, eu estou sendo assim meia hora, né, gente, porque eu acredito que vocês tenham coisas muito mais importantes para fazer, assim como eu, tá, gente? Não estou me excluindo isso, não. Quantos de nós não utilizamos desse tempo precioso de vida com essa coisinha que dá uma raiva, que nos aprisiona por muitos minutos do nosso dia? Oxalá eu cresci quando não tinha isso. Lamento e fico pensando na dificuldade de um pai criar um filho hoje, disputando o tempo, a educação com esse negocinho. Não é simples, mas nós podemos. Porque como diz a música lá do Frejá, lembra ao dinheiro quem é mesmo dono de quem? Façam isso com o celular. Quem é mesmo dono de quem? Sou eu. Não é você que vai me prender. Eu vou te utilizar quando eu quiser. Então, gente, veja, Jesus veio nessa magnitude de espírito trazer uma mensagem. E o que é que nós estamos fazendo? Arrumem tempo para estudar, para ouvir esse canal que eu acho maravilhoso, mas tantos outros que nós temos aí na internet. Nesse momento você vai dizer, vem aqui meu filho, que agora eu quero, tu vai me servir. Né, gente, as mulheres acima de 45, 50, sabe, né, a famosa menopausa que nos traz tantas coisas na vida. Para mim, em especial, ela trouxe a insônia. Haja melatonina, minha filha, viu? Haja meditação para passar a tal da insônia. Mas aí eu, né, falei assim, tá bom, menopausa, você não vai me vencer, já que tu quer aqui que eu fique aqui acordada, então eu não vou contar carneirinho. Aí eu ponho um desses podcasts, aí eu falo, eu vou ouvir até dormir, né, gente? Isso já é 00:30, aí eu começo a ouvir. Aí, minha filha, é o problema que eu arrumo. Aí eu começo a prestar atenção naquilo, aí eu não durmo mesmo. Aí eu vou dormir 2 da manhã, porque não são palestras rápidas, viu, gente? É 1h30, 2 horas, 2h30. Mas, gente, tem coisas que você escuta que não tem como você não ficar atento. Porque é muita reflexão e traz para nós a percepção de que nós não temos mais tempo, gente. Nós temos que agilizar isso. E eu, até ouvindo um dia desses, melhor dizendo, sexta-feira, uma dessas palestras, e eu ouvi uma coisa que eu sempre acreditei, mas ficava perguntando, será?
que falava da volta de Jesus para a Terra. E eu sempre ouvia isso, porque isso está lá no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, inclusive no Apocalipse fala sobre isso. E eu, quando jovem, ficava pensando, será que um dia Jesus vai voltar? E aí, lá na minha adolescência, mais ainda ignorância, mas eu acho que um pouco de discernimento, eu pensava, mas se Jesus voltar, aonde ele voltaria? Já seria um certo constrangimento, porque aquele povo que recebesse Jesus, isso na minha época que não tinha internet, eu falei, vai entender que é Jesus? Como é que nós vamos reagir? E tem mais, Jesus vai nascer nos Estados Unidos, o resto do povo, né, na sua vaidade, já vai ficar meio pé da vida, por causa de que escolher Estados Unidos? Por causa de que escolher o Brasil? Por causa de que escolher o África? Já pensou o problema que Jesus ia causar? Muito maior do que aquele lá de 2025, de 2025 anos atrás? Então, isso quando eu era adolescente. Aí foi passando o tempo, com um pouco de entendimento e um pouco de estudo, aí que eu perguntava isso ainda, gente. Como é que Jesus vai vir, como diz esses evangelhos? Eu vi um podcast que fala sobre mais ou menos isso. Por que ele nasceu no meio dos hebreus e os arianos, os romanos, estavam lá no mesmo momento? Porque era o povo que mais precisava naquele momento que eles estivessem lá junto com os hebreus, que são judeus e árabes que estão brigando até hoje. E os romanos que inventaram a parte do dinheiro, a parte da divisão de terra, de alqueires. Mas menina, então, agora, mas se fosse agora, com todo esse povo lascado. Então, provavelmente não vai ser no país melhor, vai ser no pior. Não, meu filho, mas aí que Jesus ia ter trabalho, né? Porque, gente, cada um com suas características. Inclusive, se ele fosse usar essa lógica, ele ia voltar para lá, né, gente? Porque é uma terra sem fim. Onde ele veio e pregou, ele não é aceito, ele não é visto como Cristo Salvador. Então, gente, Jesus, o plano espiritual, a gente que estuda sabe, o trabalho que foi séculos para que Jesus, esse plano de vinda de Jesus há 2025 anos atrás, minha gente, foi um plano de séculos, de anos e anos, para que ele pudesse vir condensar esse seu espírito que a gente não tem imensidão dessa luz, para que ele viesse num corpo grosseiro e material. Gente, eu acho, na minha ignorância, que o plano espiritual não vai fazer isso não, né? Certamente, Jesus, na época da tecnologia, no estágio que nós estamos na Terra, eu acredito, e quando eu ouvi esse podcast, eu achei que ele fazia sentido isso. Ele deve vir de uma maneira em que todo mundo vai ser impactado num determinado momento. Como diz lá, vai vir dos céus, numa bola de fogo, não sei o quê. Sei lá como vai vir, né? Numa nave, pode ser, o que é mais possível, né? Porque até para quem... E eu acho, a quem de ter ouvido isso nessa palestra, eu sempre imaginei isso. Jesus vai ter que vir de um jeito, né? E mandando... A gente fala, Ivonete, mas se ele vir numa nave, lá onde está a lua, que só vai ver quem tiver de noite. E lá no Japão, coitadinho, não vai ver? Eu pensei, na hora que o cara tá falando isso, eu logo já achando a esperta, né? E aí ele mencionou, que eu acho que é prudente, que é claro que são ações simultâneas, né? E que no universo, naquele livro há mais de 50 anos, eu esqueci o nome agora, esse aí que sabe todos os livros, que fala que Jesus se comunicou pela TV e todos os povos ouviram que Jesus falava, só que cada um ouvia na sua língua. E aí foram que eles ficaram doidos nesse livro. Porque, você entendeu o que ele falou? Você entendeu? O alemão, o judeu, o americano, todo mundo entendeu o que ele falou? Mas como? Ele estava falando em alemão. Não, ele estava falando em hebraico. Não, ele estava falando em inglês. Não, ele estava falando em francês. Então, quando ele narrando isso nesse podcast, eu lembrei desse livro. Falei, tô achando que vai ser um negócio assim, gente. Vai pegar uma parabólica lá de cima e vai mandar uma mensagem. A questão é o seguinte, quem somos nós? Se a gente não consegue, minha gente, entender o que ele falou lá de maneira simples e clara e deixou escrito para nós, se a gente não consegue captar direito essa mensagem, assimilar no nosso coração e na nossa alma, mudar os nossos comportamentos,
Então não nos cabe pensar como ele virá, né? Nos cabe procurar entender o que ele disse e fez quando veio. E é esse senso de urgência que nós temos que ter. Gente, a Irani fala muito isso, que a gente não veio nessa terra para tomar sorvete. Também, né, gente? Porque é bom, né? O sorvete de chocolate é bom demais da conta. Mas assim, nós viemos para cá. Olha que bênção, eu penso nisso a todo instante. Essa terra está no processo de transição e nós estamos aqui. Nós estamos vivenciando isso. E nós vamos vivenciar muitas outras transformações. E a gente tem que se preparar, gente. Se essa pandemia que nós passamos não nos trouxe o mínimo de percepção, de mudança, de entender que esse evangelho tem que entrar na nossa vida. Gente, entendam que as nossas mudanças começam no pequeno. Começam dentro de casa. Aliás, começam aqui. Qual é a percepção do que eu tenho que mudar? Quais são as minhas verdadeiras mazelas? Dizer assim, aí eu me conheço com a palma da mão, e daí? Te conhecer e não fazer nada para melhorar ou mudar aquilo que você reconhece que não é bom, não adianta nada. Mas é o primeiro passo, eu concordo com vocês. Então, reconhecer o que nós temos de bom, que nós temos muitas coisas, e o que nós temos a melhorar. Segundo passo, o que nós temos a melhorar, quais os instrumentos que eu vou usar para fazer isso? O Evangelho de Jesus. Se não é suficiente, faz terapia, conversa com um amigo, contempla a natureza. Está cheio de artifícios para que a gente possa fazer isso. Então, gente, e essa mudança começa em nós para que ela seja refletida em quem convive com nós. E a gente sabe que o nosso primeiro e maior exercício de convivência está nas pessoas que convivem conosco, na nossa família. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, o companheiro que nós escolhemos para essa vida, que hoje pode não ser mais o seu companheiro ou companheira, mas que um dia foi, então nós temos que ter essa percepção do que aquela pessoa representou naquele processo, do que ela representa no meu processo evolutivo. Então veja, nós temos que começar, gente, a ser rápidos nessa mudança, olhando para dentro de casa. O que é que eu tenho que mudar na convivência com a minha mãe? Com a minha sogra? Laia! Com meu cunhado? Eita, Ivonete, que agora a coisa está ficando difícil. Com meu tio, com minha tia, com meu primo. Com meu chefe. Ivonete, peraí, agora chegou no patamar da dificuldade. Não, gente. Todas essas pessoas estão ali, com a pandemia, para nos cutucar. Para nos lembrar que nós estamos aqui para sermos melhores. E o que é que essa pessoa cutuca em mim, que me incomoda, que desperta em mim sentimentos que nem a gente às vezes diz, olha, eu sou uma pessoa tranquila, calma, zen, mas fulano tira a minha paciência. Gente, não se engane. Você não é tão tranquilo. Porque se alguém em especial tira a sua paciência, aquela pessoa tem algo que instiga em você essa condição. Cara, mas então por quê? Não, o problema é ela, Ivonete. Tu não conhece a pessoa, Ivonete, é que tira a paciência até de Jesus, até de Jó, como a gente costuma dizer. Não, a pessoa tem a sua condição, mas se eu sou uma pessoa zen, por que com ela eu não tenho a tolerância como eu tenho com o resto do mundo, já que eu sou tão zen? Opa, é porque ela tem uma característica que desperta em mim algo que me incomoda. Mas o que é essa característica nela? E por que me incomoda, se é dela? Então, gente, são essas percepções e esse senso de urgência que nós temos que ter. Nos perceber. O que é que eu estou fazendo enquanto humanidade? Porque a humanidade somos todos nós, mas eu sou humano e faço parte dela. E o que é que eu estou fazendo para me mudar? E que essa mudança se reflita no outro que vive comigo, no outro que não vive, no outro, no planeta, nos desencarnados. É isso. É essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. E aí, para finalizar, olha, gente, antes de finalizar, né, hoje até que eu fui bem obediente, não estou atrasada.
Antes de finalizar, eu quero perguntar se vocês querem colocar alguma coisa, porque depois vocês ficam falando, a Ivonete fala pelos cotovelos, a gente não pode nem fazer comentário. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, se colocar, fiquem à vontade antes de eu finalizar. Alguém quer? Não, né? Depois vocês não vêm falar mal de mim, não. A Ivonete fala, a gente quer falar, a gente não consegue, que ela não deixa. Não fica envergonhado não, minha gente. Pode falar. Se você assistiu algum podcast também que você achou que foi mó legal e falou alguma coisa importante, podem falar. Mas nós temos ainda 10 minutos. Ninguém quer, né? Ninguém. Dou-lhe uma. Vou acabar. Bom, meus amigos, o importante da gente estar aqui é que a gente se mova para essa reflexão. A gente não vai mudar de uma hora para outra. Eu tenho a minha mãe, né, que tem 81 anos, e a minha sobrinha, que tem 20 e poucos, convive com ela fala, ai tia, minha avó é assim, assim, assado, não muda. Eu falei, realmente uma pessoa aos 81 anos, às vezes, não tem essa disposição em mudar, não percebe o quanto pode mudar. Eu falei, mas não olha o outro. Será que esse jeito dela não é para que você mude o seu olhar, a sua maneira de agir? Gente, mas como a gente sempre acha que o outro é que tem que mudar, né? Que a gente, né, gente? A gente é bem bonitinho, né? Não. Eu vou mudar pra quê, gente? Ai, coisa maravilhosa. Imagina, eu tenho só uns defeitozinhos pequenininhos, nada impactante. Hashtag, só que não. Então, a mudança é necessária, nós temos muito a mudar. Claro que a gente tem que ter tolerância e empatia com a nossa condição. Não é tão simples. Mas a gente tem que ir dando um passinho de cada vez. Na hora que você quer xingar o chefe, segura, meu filho, conta até 10. Não adiantou, meu filho, conta até 20. Se não adiantou, conta até 1000. Quando você chegar no 508, você já nem lembra mais o que foi que o chefe te falou, que te deu ânimo para chegar até 508. É isso. São essas pequenas mudanças de comportamento, de pensamento, de modo de falar, de percepção no tom da nossa voz. É isso. E é isso que Jesus veio nos trazer através desse evangelho. Simples, claro, mas não tão fácil. Olha, quase que eu não ia te dar tempo. Fale, meu querido. Você acredita em quinta dimensão? Meu filho, que só é quinta, 6, 7, 8 e lá vai. Claro. É isso, né? Pois é, meus amigos, a gente vai chegar lá. Bom, deixa eu ler então aqui para finalizar, né? Antes que a Jo apareça ali na porta, né? E eu toda legalzinha que fiz dentro da hora e de repente começa a falar. É só um trecho simples, mas que eu queria que ficasse bem claro para nós, porque às vezes nós exigimos que a gente tem que despertar em nós a nossa divindade, E aí diz aqui, na tua condição humana, necessitas dele, de Jesus, a fim de crescer, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvidas. Então, humanizar, eu achei essa frase tão linda, Jesus veio ao homem e veio em carne e osso, né? Para humanizá-lo. Então, gente, para nós sermos um dia divino, nós primeiro temos que exercer o melhor do nosso espírito na nossa condição humana. E é simples assim. Então, meus queridos, que Jesus nos abençoe, que a gente lembre dele todos os dias, que a gente louve e agradeça por estarmos passando por este momento da Terra e que nós possamos ver, quem sabe, essa transformação acontecendo através dessas crianças cristais que estão chegando, com uma concepção diferente, com uma consciência diferente. Nós percebemos isso. Quantos de nós não vemos crianças aí que a gente fala, Jesus, essa criança, como pode uma criança de 3, 4, 5 anos já ter esse tipo de fala? Onde é que essa criança aprendeu? Tá aí, estão chegando. Já há algum tempo essas crianças estão aqui na Terra. E muitos virão para colaborar com essa transformação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana
iluminada, cheio de bênçãos, de gratidão e de reflexão. Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, mentores e protetores de cada um de nós louvamos e agradecemos por estarmos aqui nesta terra. Agradecemos por tudo que temos, por cada coisa material que conquistamos, pelo nosso corpo físico, que certamente é a moradia do nosso espírito. Agradecemos por tudo que somos, por todas as qualidades e imperfeições que ainda temos. Mas agradecemos, Senhor, pela nossa capacidade de compreender que somos espíritos em evolução, que se estamos aqui nesta terra, com as pessoas que convivemos, no lugar onde vivemos, onde nascemos, é porque é nestas condições que precisamos evoluir e progredir. Querido Mestre Jesus, rogamos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia para com a humanidade, para com o nosso planeta Terra, para a nossa natureza que sofre, que chora, que queima. Que o Senhor, na sua bondade infinita, possa trazer para os nossos dirigentes, os dirigentes de cada cantinho deste planeta, o mínimo de consciência, discernimento e compreensão das suas funções e responsabilidades. Querido Jesus, nos protege, nos abraça, que nós tenhamos consciência que enquanto espíritos nesta terra, nós precisamos viver e devemos usufruir tudo que essa terra nos proporciona. Mas que aquém disso, precisamos, Senhor, seguir os Teus ensinamentos para que possamos nos desenvolver enquanto criaturas de Deus. Jesus envolve a humanidade, envolve a nossa terra, nossa fauna, nossa flora, nossos rios e mares. Penetra em nosso coração, em nossos pensamentos, se manifesta através dos nossos sentimentos e de nossas ações. Que nós tenhamos sempre uma fala amorosa para envolver o outro, para consolar, através de Ti. Que o Senhor nos envolva, nos proteja, nos ampare e nos intua, enquanto aqui vivermos nesta terra e depois que voltarmos à nossa condição de espírito, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.